Olá, pessoal. Breno Lucano mais uma vez com vocês, lá do blog de Filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero trazer para vocês uma questão interessante, que é a forma pela qual Marco Aurélio, o filósofo estoico e imperador romano, entenderá a questão do prazer e a questão da dor. Como é que ele vê isso, lá em Meditações, por exemplo? Vejamos. Antes de tudo, devemos lembrar que Marco Aurélio é um leitor muito apaixonado de Ariston de Quios, que foi um dos primeiros estoicos, foi aluno de Zenão também, assim como Cleantes. E Ariston de Quios, eu já deixei já fiz um vídeo explicando sobre ele, o card está aqui em cima, dê uma olhada depois. Mas, falando rapidamente, só para que vocês possam entender o que eu vou dizer daqui a pouco. Ariston fez um cisma na escola estoica, com relação à teoria dos indiferentes. Ele tem vários pontos que ele discorda de Zenão, e depois de Crisipo também. Mas a principal coisa é com relação à teoria dos indiferentes. Ele vai entender de uma forma diferente de Zenão, no sentido de que, para os estoicos, o sábio estoico coloca o seu campo de ação moral em cima do campo dos indiferentes. Só que não é qualquer indiferente, é um indiferente que ele chama de preferível, em grego, proegmena, adiáfora proegmena, em grego. Ou seja, o sábio ele pode escolher entre um indiferente e outro. Ter a barriga cheia é um indiferente, passar fome também é um indiferente, mas entre um e outro ele vai preferir a barriga cheia, a fartura. Estar na sua cidade, na sua pátria, é um indiferente. Estar exilado é um outro indiferente. Mas o sábio estoico prefere estar na sua pátria. Então, o sábio estoico ele tem um campo de escolha dentro dos indiferentes, que é algo que Ariston vai discordar. Ele vai dizer que se você escolhe uma coisa ou outra, então não existe diferente. E Marco Aurélio segue isso. Marco Aurélio ele é bem aristoniano nesse sentido. Isso eu vou explicar bem detalhadamente no vídeo que está em cima, que eu já coloquei o card. Dê uma olhada depois. Mas vamos continuar com a questão da dor e do prazer de Marco Aurélio. Por exemplo, Marco ele vai fazer uma rejeição muito firme com relação ao prazer e à dor. Lá em Meditações 8.10, por exemplo, ele vai dizer que o prazer não é uma coisa útil e tampouco constitui um bem. Claro, para Marco, é útil apenas aquilo que está fora da dor e fora do prazer. Marco, nesse sentido, ele se afasta um pouco de Ariston e se aproxima um pouco mais de Zenão. Ele é diferente, por exemplo, de Aristipo, lá do Cirenaico, para quem você é capaz de usufruir, né, fruir do prazer, sem deixar com que o prazer domine você. Marco vai dizer que não. É impossível você fruir do prazer sem fazer com que o prazer o domine. Então ele discorda realmente aí do Cirenaico. Por outro lado, lá em Meditações 8.28, ele diz, se a dor é um mal para o corpo, então ele que o diga. Se é um mal para a alma, e esta é dada a conservar-se calma e serena, não considerando a dor como um mal. Então, ele não considera nem a dor como um mal, nem o prazer como um bem. Ele distancia realmente assim do Cirenaico, para quem é possível usufruir prazer, e esse prazer, ainda assim, mesmo sentindo, não se sentir dominado por ele. Né? Aristipo fala muito bem isso lá em Diógenes de Laércio, no capítulo que fala sobre Aristipo mesmo, sobre os Cirenaicos. Por outro lado, é uma questão curiosa. Eu achei muito curiosa essa passagem. Lá em Meditações 10.33, ele fala, é uma passagem grande, tá? Eu coloquei só uma pequena parte. Necessário é, todavia, que o homem considere um prazer toda atividade que se coadume com a sua natureza. Quer dizer, é interessante porque Marco Aurélio ele não é dogmático. Em ponto nenhum de Meditações ele é dogmático. Ele não diz que X é X e pronto, acabou. Mas ele se questiona a todo momento. Parece que ele está, na verdade, muito mais no decorrer da sua vida,
tentando construir a sua filosofia. Então é por isso que às vezes você encontra campos em que ele se contradiz, algo que ele diz aqui no início, ele se contradiz lá no final. Porque ele parece que a vida toda ele está construindo sua filosofia e está refletindo em cima das questões que foram deixadas muitas vezes pelos gregos. Então ele entende que existe um prazer e esse prazer pode ser entendido de acordo com aquilo que a natureza é capaz de proporcionar. É o único prazer que é possível. Claro, esse prazer, na versão aureliana, deve ser entendido sempre no sentido de autodomínio, mas que também é entendido dessa forma com Aristipo. O prazer também é autodomínio. Aliás, para todos os gregos. Para Epicuro também é assim. Você é capaz de sentir prazer, ou dor, por exemplo. Mas esse prazer ou essa dor, nunca, em hipótese alguma, pode ser capaz de determinar os seus passos. Pode ser capaz de determinar o seu julgamento, que é o que geralmente acontece. No sentido de fazer com que o prazer nunca termine, como vai falar Platão lá em Filebo. Nós temos uma tendência a entender o prazer sempre como bem. E enquanto bem, aí o teor socrático de Platão, enquanto bem, a gente tende a sempre fazer com que esse bem se perpetue. E aí que está o problema. Marco Aurélio vai dizer que não. Vai dizer que você pode até usufruir se ele for de acordo com a natureza. Mas entenda que isso passa. Aliás, tudo passa. Né? O fluir em Marco Aurélio é uma coisa muito presente. Lá em Meditações 6.7, ele diz assim: não busque prazer nem descanso, mas de uma ação útil à sociedade. Passe a outra ação útil à sociedade, lembrando-se sempre de Deus. É interessante aqui, porque aqui ele está falando também sobre a questão da simpatia universal. Você é um cidadão do mundo. E a única razão que existe de você existir é você ser útil às pessoas, servir as pessoas, estar de prontidão às pessoas, nunca fazendo com que o seu próprio interesse pessoal esteja na frente. Isso foi muito importante para ele na medida que ele era imperador. E enquanto imperador, ele fala isso, por exemplo, lá em Meditações, capítulo 1, quando ele fala sobre Cláudio Severo, sobre Severo, meu irmão Severo, né? Entender uma sociedade igual para todos. Parece que ele tinha realmente essa perspectiva, essa preocupação de fazer com que a cidade fosse gerida de acordo com o bem comum. Isso é muito interessante. E parece que é a única fonte de prazer e a única razão existencial que ele possui. Ele só existe para isso. Tanto é que em outra passagem na Meditação ele vai dizer: se nem para isso você servir, então você pode se matar. Porque você realmente não tem nenhuma função existencial. Lá em Meditações 9.1, ele diz uma coisa aqui, deixa eu abaixar um pouquinho para poder ver. Ó. Ímpio é também aquele que busca os prazeres como bens e foge das dores como males. Mais uma vez, aquela questão que ele falou naquele item lá no início da apresentação. A gente não, o sábio, Aureliano, não deve entender a dor como mal, nem o prazer como bem. Está tudo no campo dos indiferentes, daí se distancia de Zenão. Ele se aproxima de Aristipo, de Ariston aí. Ele é muito cínico nesse sentido. Tudo é indiferente. Tanto o prazer, todos os prazeres, quanto a dor, todas as dores. E quem busca o prazer não vacila em prejudicar alguém. Aí é muito interessante também, porque parece que para Marco Aurélio, a questão do prazer, muito mais do que a perda do autodomínio, como vai dizer, por exemplo, Filebo e Platão, o prazer, já que você vai sempre tentar perpetuar a questão do prazer, você necessariamente vai prejudicar alguém, de uma forma direta ou indireta. E essa é uma questão, por exemplo, que Aristipo vai discordar. Você pode muito bem, se você controlar o prazer, se você entender que ele vai passar, se você tirar o máximo dele, se você apurar os seus sentidos, você é capaz de fazer com que você usufrua do prazer, entendendo que ele vai passar. E logo em seguida vem outro, que também vai passar, e assim sucessivamente durante a vida toda. É assim que funciona a questão existencial do prazer, do hedonismo. E Marco realmente foge dessa questão. Bom, pessoal,
Essas eram algumas questões que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha trazido questões de reflexão filosófica e espero que vocês tenham curtido. Compartilhe à vontade esse vídeo e não deixe de acessar nosso blog, o Portalvet, blogspot.com. Está aqui embaixo o endereço. E a nossa página no Facebook. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.